Olá, sejam bem-vindos a mais uma apresentação do TIA Linux. Hoje, dessa vez, iremos falar sobre troubleshooting em Java, o que fazer para diagnosticar os problemas. É muito comum de nós procurarmos por tutoriais, soluções de como fazer ou implementar determinada funcionalidade ou técnica, mas é mais difícil nós termos em algum lugar onde nos ensine o que fazer para diagnosticar os problemas. Não digo para solucionar problemas, tem diversos sites, diversas fontes onde nós vemos, buscamos por um problema e o que fazer para corrigir aquele problema. Stack Overflow é o melhor amigo de qualquer desenvolvedor. Mas como que nós podemos fazer para procurar por nós mesmos o erro? Aonde está o erro? Quais ferramentas usar? O que pode nos ajudar a prevenir isso também. Então, nosso objetivo é esse. Nós não iremos ensinar como usar as ferramentas ou como habilitá-las, nada do tipo. Nós iremos fazer somente um apanhado geral e usar e quais técnicas vocês devem usar, pelo que vocês têm que procurar e o que fazer em determinados cenários ou possíveis problemas, os mais comuns pelo menos. Eu fiz essa apresentação junto com a Letícia. Então, a primeira parte da apresentação eu irei falar sobre as ferramentas que nós iremos citar para troubleshooting, e a Letícia depois vai assumir e vai falar sobre os cenários mais comuns, como fazer para corrigir. Em cada cenário você tem determinadas ferramentas que vão te ajudar mais e qual informação nós vamos buscar para diagnosticar o problema e o que fazer para corrigir. Então, vamos nessa. Então, primeira coisa, eu vou fazer um breve sumário aqui, para mostrar o que nós vamos falar. Vou introduzir, falar um pouquinho sobre mim e o meu currículo e o da Letícia, bem rapidinho. A diferença entre JRE e JDK, isso faz diferença para muita gente, principalmente para quem não é desenvolvedor. E o Java além da Oracle, hoje, quando se fala em Java, pensa-se em Oracle porque é a dona a detentora dos direitos do Java, da especificação, mas tem outras empresas envolvidas diretamente no Java. A gente vai falar sobre isso. As ferramentas de diagnóstico, cada ferramenta é específica para uma determinada parte do Java. Tem ferramentas para o Garbage Collection, ferramentas para Thread Dumps, ferramentas para Heap Dumps. Todos eles são extremamente importantes na solução de problemas, principalmente dependendo do tipo de problema que você tem, que aí vem os cenários comuns. Dependendo do cenário, você vai usar uma ferramenta diferente. Esses cenários, eventualmente, um programador em Java vai passar por isso. Isso é normal, não é nada inesperado, pelo contrário. Mas são cenários assim, muito comuns, onde eventualmente é necessário ter um tratamento mais dedicado. Eles são aplicação lenta ou não responsiva quando a aplicação Java está demorando muito para responder. As requisições ficam lá processando por muitos e muitos segundos, às vezes até muitos minutos, onde não deveria ser quase instantânea a resposta. A outra é quando você começa a ver alguns erros de out of memory error nos logs. E são vários tipos de out of memory error. Quais deles nós devemos nos preocupar em cuidar deles de uma maneira específica. Não é genérico esse out of memory error. Ele é bem específico dependendo de onde foi o erro. Uso alto de CPU também. Se empresas têm monitores, ferramentas de monitoramento, onde detectam um alto uso de CPU por um determinado processo, e aí de repente eles veem que esse processo é um processo Java, é a aplicação Java que está consumindo demais. E aí como descobrir o que está causando esse alto uso de CPU, também vai ser isso. E por fim, a aplicação interrompida, que é quando a sua aplicação para do nada, o seu processo Java é morto, deixa de executar, e a gente chama isso de crash. Então, o que fazer para analisar esse crash também?
E aí, como eu falei, uma breve introduçãozinha aqui. Eu me chamo Arthur Ferreira, sou programador Java há mais de 10 anos, desde 2007 mais ou menos, que quando foi é, o final da minha faculdade. Fui professor da Kaelon por mais de 5 anos, dando aulas de Java, .NET, HTML, CSS, JavaScript, entre outros. Nesse mesmo período também fui moderador da Alura, acompanhei o nascimento da ferramenta até boa parte da ascensão dela. Infelizmente hoje eu não posso dar aula na Kaelon ou na Alura porque os meus horários com a Red Hat não batem. E atualmente eu sou Senior Software Maintenance Engineer na Red Hat já tem 4 anos. Vou fazer 5 anos ano que vem. A Letícia também é programadora Java. Ela é Principal Technical Support Engineer na Red Hat também. E ela inclusive foi quem me recebeu lá na empresa. Nós dois trabalhamos na mesma equipe, que é de performance em Java para JVM. Então a gente soluciona esses tipos de problemas para os clientes da Red Hat. Então, isso que nós vamos falar é basicamente o nosso dia a dia. Então, JRE ou JDK? JRE, Java Runtime Environment, é para aplicações e para o cliente. Normalmente é onde você instala onde a sua aplicação ou o servidor de aplicação vai rodar. Já o JDK, que é o Development Kit, é mais voltado para desenvolvedores e ele tem as ferramentas. Algumas dessas ferramentas, nós vamos citar elas mais na frente, e é importante que você tenha a JDK instalada. Se não tiver, com um simples comando de instalação, principalmente no Linux, você consegue instalar e utilizar. Se você já for instalar a JDK de início, você não precisa instalar a JDK e o JRE. A JDK depende da JRE, então ele vai instalar os dois. Então não tem problemas quanto a isso. E aí, se você mais na frente se deparar e tiver essa pergunta, normalmente alguns desenvolvedores já sabem essa resposta, mas para quem não é desenvolvedor, fica aí a explicação da diferença entre JRE e JDK. Então, Java além da Oracle. Hoje, quando a gente fala sobre o Java, uma das primeiras coisas que vem à cabeça é a Oracle, porque ela é a dona do Java, ela é que tem os direitos da especificação da JDK, da JRE, e ela é que dita as regras deles de como que devem funcionar. Porém, ela tem uma versão open source da especificação chamada Oracle OpenJDK. Essa versão está sob licença da GPL e outras empresas podem ter a sua própria versão da JDK e da JRE, seguindo as especificações que a Oracle definiu ali. A própria versão Enterprise empresarial da Oracle JDK é baseada também nessa OpenJDK deles, que é onde eles fazem teste, onde a comunidade ajuda com correções, e aí no final a Oracle faz a versão empresarial deles. Outras versões da JDK, além da Oracle, tem a da comunidade, o OpenJDK da comunidade, que é um fork da Oracle. A Red Hat também tem a versão dela, onde ela aplica patches de correções de bugs, de segurança. Inclusive, a própria Red Hat também participa da comunidade para trabalhar em cima desses bugs de segurança, de CVEs e outros problemas. A Amazon também fornece uma JDK para o ambiente deles de AWS, de cloud. A Azul é outra empresa que fornece uma JDK para os seus próprios produtos, de forma a ser mais performático para funcionar nos produtos dela. Assim como a IBM também faz a mesma coisa, ela tem uma JDK dela voltada para os produtos dela. Então aí você tem algumas diferenças.
algumas diferenças de versão, mas a diferença em si delas não são muitas. Na essência, elas fazem a mesma coisa, pois elas têm que seguir a regra do GPL e seguir as especificações que a Oracle colocou em cima da OpenJDK. Então a diferença entre elas é mais nesse sentido que eu falei, mais dos produtos em que elas usam, da integração com os produtos dela. E no caso da Red Hat da Amazon é mais por causa dos ambientes onde elas rodam. Da Red Hat, o Red Hat Enterprise Linux, e na Amazon o AWS. Garbage Collection Log. Para mim é um dos logs mais importantes que tem e é extremamente recomendado que todo mundo deixe esse log habilitado. Como o nome diz, tem os logs do Garbage Collection. Garbage Collection é um processo da JDK, da JRE. A JRE também tem essas funcionalidades extras para o Garbage Collection, mas a JRE, um dos principais processos, além do processo principal onde executa a aplicação, a JRE tem esse processo dela, que é onde ela usa para limpar e manter as memórias do Java. Então o Garbage Collection, ele vem, como o nome diz, ele coleta o lixo, o garbage, das memórias e libera a memória para novas instâncias e novas aplicações serem utilizadas. Então, se esse processo do Garbage Collection não estiver funcionando bem, a forma de nós identificarmos o problema é através desse log. É no log que fica registrado todas as vezes que o Garbage Collection foi executado, quanto tempo levou, se foi um full GC ou não, e isso faz a diferença na hora da gente procurar por problemas ou até mesmo tentar melhorar a performance das nossas aplicações. E aí, como é que a gente habilita isso? Através dos argumentos da JVM. E aí aqui nós colocamos duas versões do Java, o Java 8 e o Java 11. Por que elas duas? Porque essas duas versões são versões LTS, que vem de Long Term Support, ou seja, versões de suporte a longo prazo. Elas são voltadas especificamente para ambientes de produção. Por que elas são voltadas para isso? Porque qualquer bug ou falha de segurança com CVEs, se tiver alguma security vulnerability, que a gente chama, uma vulnerabilidade de segurança, essas duas versões certamente vão receber. Já as outras, o Java 9, 10, 12 e assim por diante, talvez não venham a receber, pelo menos não rapidamente, porque elas são versões de desenvolvimento, são versões voltadas para desenvolvedores, testar novas funcionalidades ou novas aplicações. Então, nós colocamos aqui as versões LTS, que até o momento desta apresentação são as únicas disponíveis. Daqui a pouco deve lançar uma nova, mas por enquanto as que nós temos são o Java 8, que é o 1.8, ou o Java 11, que é o 11.0. Do Java 8 para o Java 11, houve uma enorme mudança de funcionalidades. Houveram várias mudanças, novas funcionalidades foram implementadas. E é por isso que é diferente, bem diferente, a forma de habilitar esse log do 8 para o 11. É só seguir as instruções que estão aí na nossa apresentação. Além disso, nós não especificamos aqui, porque não é o objetivo, mas você pode procurar como que você pode fazer para o log rotacionar. Dessa forma, o seu Garbage Collection, os seus logs do Garbage Collection não vão exigir muito espaço em disco. Você pode configurar para ele ter um limite de alguns arquivos, por exemplo, de 5 a 10 arquivos, e você pode configurar como que ele vai rotacionar, se é por dia, por hora, por tamanho do arquivo, o que for melhor para a sua estratégia de ambiente de produção. E aí, com o log habilitado, você precisa ler esse log. O log do Garbage Collection é um arquivo texto. Então, se você for, por exemplo, bem versado num bash ou numa linha de comando, você pode usar ferramentas como grep, egrep, awk, entre outros, para você filtrar e procurar por informações específicas no arquivo. Mas aí você precisa conhecer o conteúdo do arquivo e saber o que você está procurando de fato.
Se você não tem esse conhecimento ainda, se é no começo, há outras ferramentas que podem te auxiliar pelo menos a entender como funcionam, e aí você, mais acostumado, você pode acabar usando as ferramentas de script no Bash. Mas duas ferramentas que nós recomendamos muito utilizar, e nós inclusive utilizamos muito no nosso dia a dia, é o Garbage Cat e o GC Viewer. Mais o Garbage Cat do que o GC Viewer. O Garbage Cat é um projeto que tem no GitHub, onde você pode clonar um repositório, seguir as instruções de instalação, e com um rápido comando do Java, ou java-jar, você vai executar para ter informações do arquivo do log. O GC Viewer já é uma ferramenta de interface, onde você escolhe qual é o arquivo que você quer visualizar, e ele te dá informações mais específicas de tempo, talvez alguns gráficos, entre outras informações de uma forma mais visual. Pode ser mais agradável para você, só que talvez não tenha tantos detalhes assim. O Garbage Cat a gente acha ele mais completo e por isso que nós damos preferência. No próximo slide eu vou mostrar como que ele funciona. Então, o Garbage Cat fica aqui o exemplo que você pode ver na apresentação. Como eu citei, java-jar, apontando para o jar do Garbage Cat, e aí você vai passar os argumentos que você quer utilizar para filtrar os dados. Esse "-t" vem de throughput, que é o quanto que o GC está trabalhando eficientemente. Quanto maior, melhor. Então, se a gente está procurando por um problema, a gente normalmente coloca o throughput mais baixo. A gente coloca por 50% para apontar para 50%, para ver se não está havendo um problema sério, que é o que a gente espera para usar com Garbage Cat. E o argumento "-o", você escolhe o nome do arquivo onde essas informações vão ser geradas. Logo aí embaixo do comando tem duas imagens que são as partes, são porções de um arquivo do Garbage Cat. Então você tem o summary, com o sumário de informações, onde você tem o número de eventos, quais os eventos que foram executados, e aí pelos esses eventos você consegue ver qual é o coletor que está sendo usado, se é o G1GC, um Parallel, Serial ou outro coletor que foi configurado no início da execução da aplicação. Você tem eventos em paralelo, paralelismo invertido, que pode ser um problema de usar swap e você ter uma perda aí de sincronismo. O quanto que ele usou da heap, o quanto que ele liberou de espaço na heap depois de um GC. E aí, no caso até desse exemplo que a gente tem aqui nesse slide, você pode ver que ele usou praticamente o máximo do espaço da heap, e depois do GC ele quase não conseguiu limpar nada da GC. E aí a gente detecta um problema. Por isso que eu digo que o Garbage Cat é o Garbage Cat não, mas o Garbage Collector Log é um dos mais importantes. E aí com essa informação, nós já sabemos que a heap já está ruim, e aí provavelmente vai ser interessante a gente ter um dump do heap para investigar mais a fundo. A Letícia vai falar sobre isso mais na frente também. Além disso, além dessa parte do sumário, o Garbage Cat dá esse analysis. A parte de analysis ela é dividida em três tipos, em três níveis: error, warning e info. Error, como o nome já diz, é um possível erro, um possível problema que pode ser importante, muito importante você tratar dele. E ali, dependendo do que ele identificou como erro, ele te dá algumas sugestões que você pode, dependendo do que você ver ou de como a sua aplicação funcionar, você pode utilizar, aplicar aquela sugestão e pode ser que ele resolva o seu problema. Ou você pode tentar uma das outras alternativas. Além do erro, tem o warning, que como diz é um warning, é só uma sugestão e não é exato, não é um erro propriamente dito, mas pode ser importante você seguir a sugestão do warning. E assim como o info, que é só um detalhe, uma informação que a ferramenta identificou. Então, a gente gosta muito do Garbage Cat para nos dar um caminho para o próximo passo,
não significa que o que está ali é certo de ter que fazer, como eu falei, é um guia. Nós precisamos interpretar a informação do garbage catch e ver o que realmente precisa ser feito. Às vezes, uma das sugestões de um dos itens do error não tem nada a ver, não faz sentido ser aplicado naquele contexto. Por isso que é importante saber interpretar o log e as informações do log. E aí, depois do Garbage Collector, o segundo log também que pode ser importante, depois eu vou explicar, são os thread dumps. São os dumps das threads do Java. O que significa esses thread dumps? O Java, quando você executa ele, seja uma aplicação Java standalone usando Java-jar, ou uma aplicação por Spring Boot, ou você ter uma aplicação publicada num servidor de aplicações como WebLogic, WebSphere, JBoss, Tomcat, todos eles no final usam Java, e o Java é um processo. Esse processo Java, ele começa lá, como a gente aprendeu na classe main, no método main, mas a partir dali você tem uma infinidade de threads, de processos que esse processo main executa. Um desses processos também faz parte da JRE, é o Garbage Collector, que é o log que a gente ativou. E pode ser que um desses processos, de uma dessas threads, não esteja funcionando corretamente. E aí impacta em problemas de performance da sua aplicação. Pode até mesmo ser que o problema não seja a sua aplicação, mas sim o servidor de aplicativo, aonde a sua aplicação está rodando. Por isso que o thread dump vai ajudar a gente a identificar o que exatamente não está performando. Se é a sua aplicação, se é o servidor de aplicações ou outra coisa. Como que você captura esse log? Você vai precisar da JDK, nesse caso, tem que ter a JDK, e com a JDK você vai ter o comando JStack. Esse JStack, ele vai procurar pela stack do Java, e você precisa do Process ID rodando no Linux. Então, com um PS, um comando PS, você consegue listar o Java, esse PS vai te dar o Process ID, e você usa ele para JStack. Quando você executar o JStack, ele já vai automaticamente começar a capturar os dumps da thread. Não adianta você capturar somente um dump de thread. É importante que você tenha vários dele ao longo do tempo. Então, a gente normalmente recomenda tirar essas fotos, esses dumps, a cada 30 segundos por alguns minutos. Outra informação importante é que não adianta nada você gerar os dumps, os thread dumps, durante o servidor quando ele está performando bem, quando ele está no início, quando você acabou de executar. O importante é que ele seja executado quando há o problema, quando ocorre o problema. A não ser que o problema seja que a sua aplicação esteja demorando demais para inicializar, ou o próprio servidor de aplicações esteja demorando muito para inicializar, você precisa executar ele, esperar o problema acontecer, esperar a performance ruim acontecer, para daí então você executar o JStack. Se não, do contrário, nós vamos estar olhando para threads que estão funcionando como deveriam. São threads saudáveis. Nós não vamos ver o erro. E aí, capturadas as informações, tendo rodado o JStack por alguns minutos, de 30 em 30 segundos, por exemplo, você pode usar o Q-3 e as informações serão consolidadas no arquivo. E daí a gente pode usar uma ferramenta para ler eles, que a gente vai ver daqui a pouco. Porém, uma informação muito importante. Muitas pessoas usam JStack e usam de cara a flag "-f", com o F maiúsculo. Essa flag com F maiúsculo vem de force, que é para você forçar a ferramenta a capturar essas informações. O problema de usar o F maiúsculo, o force, é que você pode não ter a linha do tempo das threads correta. Você pode acabar forçando demais essa captura de dados e elas não virem no tempo certo. A flag F só deve ser usada quando realmente o seu processo Java estiver com problemas de performance e não estiver respondendo. Pode haver vezes em que você executa o JStack e ele não roda, ele fica travado. E aí você precisa da F para ele, da flag F, para ele
forçar a entrada e capturar os dados, mas só nesse caso. Se a sua aplicação estiver rodando, você executar o JStack e ele conseguir capturar os dados, não use a flag "-f" e deixa que ele faz a captura dos dados quando eles venham acontecerem. E aí, com o arquivo do thread-dump gerado, e o que eu tinha citado antes, era que pode ser interessante, é que diferente do garbage collector, esses dumps do thread já não são tão recomendados você deixar rodando sempre, porque nós só vamos utilizar o thread dump quando realmente houver um problema específico de performance das threads. O garbage collector não. Além de não consumir muitos dados, ele é rotacional e é recomendado que ele fique rodando junto com a sua aplicação. Thread dumps não, eles são eles consomem um pouquinho mais de processo, eles param para ler o seu processo da JRE dentro dela, e apesar de quando você executa ele não haver uma interferência na performance, a não ser que você já tenha um problema de performance e você precisa diagnosticar, não faz sentido nós deixarmos ele rodando interminavelmente. É só realmente por demanda. Essa demanda é quando você precisa investigar um problema de performance ou um erro de thread. E aí você vai ter os arquivos do thread dump. Como que você pode ler? Eles, assim como o garbage collector, eles são arquivos texto. Então você pode usar filtros, como o grep e o awk. Mas há outras ferramentas que dão dados exatamente para situações específicas, como a Letícia vai falar mais na frente. E aí nós temos 3 ferramentas muito boas que nós utilizamos para diagnóstico. A primeira delas é o Thread Dump Analyzer, que é o TDA. Essa TDA é uma ferramenta que você pode abrir um thread dump dentro dela, e aí uma das colunas mais informativas, tem um exemplo nos slides mais na frente que a Letícia vai mostrar, tem uma coluna chamada Native ID. Esse Native ID é o mesmo número do Process ID no Linux. Então quando você executa o comando PS e você tem lá o PID que foi executado, você consegue vincular ele ao Native ID. E aí você vai identificar qual é o processo que está causando problemas. Principalmente se você tiver problemas de alto consumo de CPU, que você pode gerar um top no Linux, você vai ver o processo Java que está consumindo tendo maior uso de CPU, você consegue pegar esse Process ID, abrir o thread dump no TDA, ordenar pela coluna do Native ID, e aí você vai identificar qual processo que está consumindo. Esse processo pode ser um garbage collector, e aí você vai precisar da ajuda do garbage collection log. Pode ser um processo do seu servidor de aplicações, e aí você vai ver o que é, se é alguma funcionalidade, alguma biblioteca de terceiros que você está usando. Pode ser alguma área da sua aplicação, uma funcionalidade da sua aplicação, que está levando muito tempo para processar alguma coisa, e aí acaba consumindo mais CPU. Então, o thread dump realmente uma ajuda no diagnóstico de problemas. O segundo é o Yatda, que é um projeto no GitHub que um dos nossos colegas engenheiros na Red Hat criou. Ele dá assim como o Garbage Cat, ele dá um sumário de coisas em que a ferramenta lê desse arquivo. Então, no próximo slide eu vou mostrar como que esse Yatda funciona, algumas informações, e ele também ajuda bastante a saber um número de um determinado pacote do Java que está sendo utilizado em várias threads. E você está vendo que você pode ver que um cenário onde uma determinada biblioteca pode estar interferindo na performance da sua aplicação, entre outras informações, como o número de threads e por aí vai. O último deles é o Samurai. Esse é um jar bem antigo, não tem mais, não é dado mais manutenção, mas não há necessidade de ter mais do que ele já tem. Ele funciona perfeitamente para o que a gente precisa até hoje. O Samurai ele é muito bom para identificar threads que estão levando muito tempo. Ele tem um gráfico com tabela, onde você vê threads que estão se repetindo, não estão mudando ao longo do tempo, por isso que é importante nós termos vários dumps
num determinado período durante o problema, e outras informações que você consegue ver bem pelo sistema de cores deles e essa tabela é se tem threads que estão sendo bloqueadas e qual thread que está bloqueando elas, ou até mesmo deadlocks. Se está acontecendo deadlocks, aí você vê pelo ícone lá com a caveirinha em que uma determinada thread está gerando um deadlock. Deadlock é quando uma thread está esperando por outra e essa mesma thread está esperando pela anterior. E aí você tem um deadlock. Então o Samurai é muito bom para já dar uma informação de deadlock e você pode tentar contornar o problema com isso. E aí o exemplo do Yatida, como eu falei para vocês, assim como o Garbage Cat é um projeto do Git, só você clonar ele e já utilizar o script do Yatida. Vocês podem usar o argumento "-f", onde você vai criar um arquivo com a saída da análise do script. Ele tem vários sumários com vários detalhes e informações que ele captura já dos thread dumps, onde você consegue ver o número de threads, total de threads, threads por requisição, os pacotes, o número de threads relacionado ao seu número de cores, enfim. Assim como o Garbage Cat, também ele é uma sugestão, ele é só um guia, onde você tem que interpretar as informações que o arquivo, que o script te dá, e a partir disso você pode traçar uma estratégia de como resolver o seu problema. Ele não te dá a direta solução clara e objetiva. Ainda é necessário você interpretar. E o terceiro arquivo que nós temos para trabalhar no troubleshooting são os heap dumps. Esse então, dos três, ele é o mais pesado e é o mais complexo de você capturar. E é só em um momento extremamente específico para problemas específicos na sua aplicação. Esse sim, ele pode acabar interferindo um pouquinho na performance da sua aplicação, então não é um log que é recomendado você executar quando a sua aplicação estiver com saúde. Há outras formas de você tentar monitorar a sua aplicação, e nós vamos falar desses monitoramentos logo no próximo slide. Mas ainda assim é um log extremamente importante para diagnóstico de problemas, principalmente quando o problema é com memória. Então, o heap dump, como o nome já diz, é um dump da heap da JVM. Essa heap é uma das áreas de memória da máquina virtual do Java. Eu não diria a mais importante, mas a principal, que é onde ficam as instâncias e aonde é feito o ciclo onde o Garbage Collection limpa para liberar espaço para termos novas instâncias, e é onde, dependendo do tamanho da aplicação, do tamanho de dados que a aplicação usa, de classes, vai exigir um maior espaço da heap, e aí tem que trabalhar esse espaço muito bem para não haver uma performance ruim. O erro de out of memory error, quando é gerado uma dessas áreas, é quando a heap fica sem espaço. Como eu citei lá atrás, e vocês vão saber isso depois, o out of memory error tem vários tipos. Um deles é o de heap. E para a gente solucionar o erro de out of memory da heap, é imprescindível que a gente tenha um heap dump. E é por isso que, para você capturar o heap dump, a forma mais recomendada dessas três que a gente tem no slide é a última. São usando esses dois argumentos da JVM. Como o argumento diz, ele vai gerar automaticamente um dump da heap quando ela detectar um out of memory error. Se você gerar antes disso e a heap estiver com baixo uso, não faz sentido nós lermos o dump, porque nós estaremos vendo com a heap saudável. Quando acontece o out of memory error, o dump é gerado com a heap
praticamente cheia. Isso, lembrando, caso o out of memory error seja da heap. Há outros out of memory error, como o GC overhead, ou native memory, ou outros tipos ou em outras memórias como metadata, que o heap dump não vai ajudar tanto assim. Ainda é importante, mas não vai ser tão enfático. E aí é por isso que é recomendado fazer uso desses dois argumentos. É extremamente recomendável que vocês deixem esses argumentos já habilitados no sistema, assim como o do log de Garbage Collector. Eles não vão impactar na sua performance, a não ser que a sua aplicação esteja gerando um problema de heap contínuo, onde ele limpa, você é reiniciado e ela volta a dar problema. Mas aí o problema não vai ser os argumentos e os dumps do heap, vai ser um problema da aplicação com a heap, e que é justamente com este arquivo que você vai diagnosticar o problema e resolver o problema. As outras duas formas, quando que você vai utilizar as outras duas formas? É quando a sua aplicação tem problemas de alto uso de memória, alguma ferramenta de monitoramento que você esteja utilizando identifique um alto uso de memória da sua aplicação, no caso da JVM, mas não é o suficiente para causar um out of memory error. Então você precisa de um heap dump manual, você precisa gerar ele manualmente. Para você gerar ele manualmente, você vai usar ou o JMap ou o JCMD da JDK. A gente vai falar um pouquinho também desse JCMD logo aí na frente. E com eles você vai gerar o heap dump. Quando você tiver o problema de performance, ou seja, de alto uso de memória, não adianta você fazer isso antes. Ou, em caso você tenha um core dump do sistema operacional, o sistema operacional gere um core dump, você consegue extrair um heap dump de dentro deste core dump. Mas essa é uma situação extremamente rara e é quando você não tem outra opção e você não consegue executar nem o JMap ou o JCMD, ou você não tenha uma geração do heap dump pelos argumentos. Mas é um caso assim, extremamente raro. E aí, qual ferramenta então nós usamos com o heap dump? Você gerou o heap dump, lembrando também que quando você gera o heap dump, esse arquivo ele é pesado, ele é grande. Dependendo do tamanho da sua heap, o tamanho do arquivo vai ser proporcional ao tamanho da sua heap. Não vai ser ao tamanho de uso da heap, é o tamanho da heap. O que eu quero dizer com isso? Se você tirar um heap dump, executar um JCMD para gerar o heap dump, quando não tiver muito uso de memória, ou seja, quando a memória estiver sendo baixa, ainda assim o tamanho do arquivo vai ser o tamanho da heap, porque ele vai tirar uma foto da sua heap no todo. Ou seja, quando o heap dump for gerado e você tiver uma JVM usando 8 GB de espaço para heap, significa que o seu arquivo terá 8 GB de espaço, de tamanho consumindo o seu disco. Por isso que eu disse que era um log muito específico para ser usado em um momento muito específico, porque ele é pesado e o arquivo que ele gera também é pesado. Esse arquivo, diferente do thread dump e do garbage collector, ele não é de texto, ele é binário, ele é gerado um arquivo binário e somente aplicativos de interface que vão conseguir ler ele corretamente, de forma que nos ajude. O que a gente usa, que é livre também, é o mais utilizado, é o Eclipse Match, ou Eclipse Match, que vem de Memory Analyzer Tool. Então, ferramenta de análise de memória. Esse Eclipse Match, como o nome já diz, é sugestivo, ele é da Eclipse Org, a mesma que cria a Eclipse IDE, e você pode ou baixar o Eclipse Match, que é um Eclipse com o plugin já configurado, todo voltado com as visões, com as perspectivas para o Match, ou se você já usa o Eclipse IDE para desenvolvimento, você pode baixar o plugin e abrir as perspectivas para tratar
dos heap dumps. O Eclipse Match é extremamente recomendado porque você tem um gráfico de quais pacotes da sua aplicação que estão consumindo a heap naquele momento. Você tem visões de classes dominantes que estão consumindo mais a heap. Você tem threads vinculados por aqui. Você pode usar comandos de query como se fosse um banco de dados para você buscar informações na heap também, e entre outros dados como os filtros que eles têm para você utilizar e filtrar melhor os dados e poder capturar as informações de acordo com o que você precisa e também de acordo com o erro que você está encontrando no seu ambiente. Ele inclusive tem alguns relatórios que você pode mandar executar para gerar, e um deles, que é um dos mais utilizados e interessantes, é o Leak Descriptor, onde você pode achar alguma biblioteca, algum pacote do sistema que esteja causando um leak de memória, usando muita memória, e deva ser tratado. E aí aqui nós temos uma lista de ferramentas de monitoramento. Não é para diagnóstico, não trabalha em cima de um arquivo. Vocês vão executar e elas vão monitorar a sua aplicação. Daqui, a primeira delas, qualquer JDK tem essas ferramentas, seja da Red Hat, da Oracle, Azul, IBM, não importa, todas elas têm. E são dois comandos que existem na pasta bin. É o jconsole e o Diagnostic Command Tool, que é o JCMD. O JCMD a gente usa para gerar a heap, o heap dump, desculpa. E o jconsole você conecta a um processo e tem informações básicas daquela sua aplicação, como tempo que está sendo executado, uso de CPU, de memória, e outras informações mais simples do seu processo Java que está sendo executado. Não é nada muito robusto. Um pouco melhor do que essas duas são essas ferramentas da comunidade. São ferramentas visuais de interface gráfica, que é o Visual VM e o Apache JMeter. Os dois são muito parecidos em termos de funcionalidade, possuem gráficos, conseguem processar informações de heap, de memória, de garbage collector, mostra quando tem números de full GC, e entre outros, mas comparados a versões Enterprise, versões empresariais pagas, eles não são tão robustos assim. Em versões pagas empresariais você tem funcionalidades como você consegue configurar alguns parâmetros, onde ele envia notificações, alertas, em caso de 80% de uso da CPU, 80% de uso da memória, out of memory error, entre outros. Mas você consegue ter boas informações desses duas ferramentas da comunidade. Além deles, se você estiver usando o Oracle JDK, tem duas ferramentas de monitoramento muito boas, que é o Mission Control e o Flight Recorder. Um usa o outro. O Mission Control é como se fosse um centro de controle, que você tem acesso aos arquivos de GC, você pode gerar relatórios, você pode gerar dumps também através dele. E o Flight Recorder, que é a aplicação que monitora a sua aplicação em tempo real enquanto está em runtime. E você consegue ver gráficos, você consegue filtrar determinadas informações, então é extremamente recomendado que você utilize eles como monitoramento para ter uma noção exata da saúde da sua aplicação em tempo real. Eu não listei aqui outras aplicações, eu só listei os que não são pagos. Os pagos, que são empresariais, fica a cargo de você ou da sua empresa darem uma pesquisada. Tem grandes nomes aí no mercado, e os seus preços e as suas funcionalidades. Mas aqui eu preferi focar nos que não são pagos, que são mais acessíveis pela comunidade ou pela Oracle
com o Oracle OpenJDK. Por mais que seja OpenJDK, esses dois não existem em outras OpenJDK como da Red Hat, Amazon, ou Azul ou IBM. Então, é isso que eu tenho para dizer, para mostrar sobre ferramentas de diagnóstico e de monitoramento. Agora, o apanhado geral disso, nós vamos mostrar, a Letícia eu vou passar a bola para ela, a Letícia vai mostrar cenários incomuns, onde nós pedimos esses logs no nosso dia a dia, nós usamos essas ferramentas e, como eu falei, nós precisamos interpretar os dados e procurar pelas informações certas dentro dele. É isso que ela vai explicar nos cenários à frente e passando a bola para ela. Bom, primeiramente, muito obrigada, Arthur, pela primeira parte da apresentação. Eu vou seguir agora com a segunda parte, falando de cenários comuns de problemas em aplicações Java. O foco da apresentação é a identificação da causa raiz dos problemas, não tanto a resolução deles, porque a gente sabe que isso pode depender do tipo de aplicação, onde a aplicação está sendo executada, até do negócio. Bom, seguindo então, cenário número 1, aplicação lenta ou não responsiva. Nesse cenário, a aplicação ela estava executando, mas ela para de responder ou ela começa a responder de forma lenta. Causas comuns. Causas comuns nesse cenário são longas pausas de garbage collection, principalmente do tipo stop the word. Out of memory error também pode ser uma causa para esse tipo de problema, mas eu vou falar mais sobre out of memory error no cenário seguinte. Algum erro de aplicação também, algum tipo de concorrência, de threads, ocasionando até em deadlocks. Algum tipo de exaustão de pools de recursos, como por exemplo o pool de threads ou pool de conexões com o banco de dados. Isso pode ocasionar enfileiramento de requisições e na lentidão da aplicação. Bom, arquivos a serem analisados, então. Primeiramente, o log da aplicação. O log da aplicação ele vai ser o primeiro arquivo a ser analisado em todos os cenários, que ele pode dar mais contexto do que do problema e algumas vezes até a causa raiz também. O log do garbage collection, porque a gente viu que uma das causas comuns é longas pausas de garbage collection. Thread dumps. Thread dumps seriam para verificar se o que as threads estavam executando naquele momento da lentidão ou do momento em que elas estavam respondendo de forma lenta. Em servidores de aplicação é interessante também o access log. Esse log é um log de registro das requisições. Nele a gente consegue registrar o ID da thread e o tempo de resposta das requisições. No exemplo seguinte, eu vou mostrar como que um problema foi identificado utilizando o access log. Essa é uma linha do access log, em que a gente tem uma requisição post, ela foi respondida com 200, ok, né? Mas ela demorou quase 500 segundos. Com os thread dumps capturados e no access log a gente tem o ID da thread, a gente consegue verificar o que essa thread estava executando nesses 500 segundos. Cenário número 2, out of memory error. Existem diversos tipos de out of memory error. Quando eles são relacionados a heap ou metaspace, vamos observar no log da aplicação esse erro, esse out of memory error. Vamos analisar o log do garbage collection. Nesse log vamos ver o comportamento do GC, quanto de heap e quanto de metaspace é utilizado.
É nesse log também que podemos identificar se está ocorrendo um leak de memória. O heap dump. O heap dump a gente analisa os objetos retidos na heap. Argumentos da JVM. É interessante analisar esses argumentos para esse tipo de memória, porque é neles que a gente define o tamanho da heap, o tamanho do metaspace, também o tipo de coletor do garbage collection, entre outras configurações que podem influenciar no comportamento do garbage collection. Em um tipo de out of memory error, unable to create new native thread, a análise é um pouquinho diferente, porque ele está mais relacionado aos recursos do servidor. Então, além do log da aplicação, iremos analisar também as configurações do limits do sistema operacional, a utilização de memória. Nesse tipo de erro, também pode estar relacionado a um leak, algum problema na aplicação, mas o primeiro passo seria analisar as configurações do servidor, se eles estão adequados para a execução daquela aplicação. Nesse exemplo, o out of memory error ocorreu devido ao unable to create new native thread. E analisando as configurações do limits, foi observado que as configurações do OpenFiles não eram suficientes para a quantidade de threads e conexões que a aplicação iria executar. Cenário número 3. Uso alto de CPU. Bom, causas comuns para consumo alto de CPU novamente o garbage collection, ele está aqui como uma causa comum, principalmente quando ocorrem muitos eventos de GC em um período curto de tempo. Outra causa comum também é algum problema na aplicação, ocasionando em loops infinitos, em deadlocks, concorrência de threads, arquivos a serem analisados. Então, primeiramente o log da aplicação, que ele pode dar um contexto do que a aplicação estava executando, se a gente pode analisar os erros naquele momento. O log do garbage collection, como foi observado, ele também pode ser uma causa do alto consumo de CPU, uma causa muito comum. Thread dumps. E nesse caso é muito interessante capturar o uso de CPU por thread do processo. No Linux existe o comando top, que a gente consegue observar o uso de CPU por processo, mas passando o parâmetro "-h" maiúsculo, o top ele mostra o consumo de CPU por thread daquele processo. No slide seguinte, eu tenho um exemplo de uma saída top, as 3 primeiras linhas dessa saída, em que na primeira linha a gente consegue observar que a compile thread da JVM é quem estava consumindo a maior parte do CPU. Cenário número 4. A aplicação interrompida, no caso JVM crash. Nesse cenário, o processo da aplicação ela morre. A JVM, ocorre um crash na JVM. Causas comuns. Um bug na JVM pode ser uma causa para um crash. A falha de alocação de memória nativa,
ou um erro para uma chamada para uma biblioteca nativa. Pode ser que essa biblioteca ela era customizada ou ela não era compatível para aquela versão da JVM. Então, primeiramente, o arquivo a ser analisado é o log da aplicação. Nesse log, a gente vai verificar se foi realmente uma interrupção ou a aplicação ela teve um graceful shutdown. Se foi uma interrupção mesmo, então pode ser que ocorreu um crash da JVM. E em caso de crash, a JVM ela gera um log de erro fatal, chamado HS Error PID log. Nesse log, na maioria dos casos, é possível identificar a causa do crash, mas em alguns raros casos, se a causa não foi identificada nesse log, então é necessário gerar um core dump do crash. Esse log ele é um log grande, ele contém várias informações da JVM, mas eu só trouxe aqui um trecho em que é possível identificar que na stack em que ocorreu o crash, era feita uma chamada para uma classe de aplicação em que ela estava utilizando JNA, Java Native Access. Ela estava fazendo uma chamada para uma biblioteca customizada da aplicação e essa chamada, essa biblioteca ocasionou em um erro que ocasionou no crash da JVM. Bom, é isso. Espero que tenham gostado e que as dicas tenham sido úteis. Obrigada.